Só confirme para mim se apareceu para vocês força elétrica. Sim, professor. Então, vamos lá. Então, a gente vai tratar dessa interação, né, que eu comecei a falar com vocês aí. Força elétrica, a interação elétrica entre duas cargas, também conhecido como lei de Coulomb. O Coulomb a gente já conheceu na aula anterior, né, que é a unidade de carga elétrica, em homenagem a esse físico que discutiu, né, sobre essa parte de carga e principalmente a parte de força, de interação. Então, agora a gente vai calcular a interação elétrica entre duas cargas. Essa interação pode ser de repulsão, como está aqui na primeira figura, ou de atração, como está aqui na segunda figura. Cargas de sinais iguais se repelem, aquele princípio da eletrostática que nós já falamos dele na aula anterior. Cargas de sinais opostos se atraem. A carga 1 exerce sobre a carga 2 uma força, que eu chamei de força 1,2. A carga 2 exerce sobre a 1 uma força, que eu chamei de força 2,1. Só que essas forças são iguais. Tá? Tanto que a gente vai discutir agora o conceito disso. A mesma coisa acontece na atração. Tá? A mesma coisa acontece no processo de atração. Sempre interação entre duas cargas. Não vamos interagir 3 de uma vez, é sempre de 2 em 2. As forças que atuam sobre as cargas devem obedecer ao princípio da ação e reação. Esse princípio da ação e reação não é de elétrica, né? É de mecânica. Terceira lei de Newton. Toda ação gera uma reação que tem mesma direção. A gente está vendo aqui, as duas estão na horizontal. Direção é horizontal, é vertical e diagonal. Aqui a direção é horizontal. Ao longo de uma reta, né, imaginária que passa pelas cargas, elas têm a mesma intensidade, ou seja, o F21 é igual ao F12, porém, sentidos opostos. O F12 aqui está representado para a direita, o 21 para a esquerda, e atuando em cargas diferentes. Lá na ação e reação a gente fala corpos diferentes. Aqui, como a gente está tratando de cargas, não deixa de ser corpos, né, eletrizados, diferentes. Então, a força da carga 1 faz na 2, a da 2 faz na 1. Então, são corpos diferentes, são cargas diferentes. Só que essas forças são iguais. E elas têm sempre sentidos opostos, né? Tanto na repulsão quanto na atração. Essa é a condição. Por volta de 1785, o Charles Augustin de Coulomb, né, estabeleceu a relação existente entre força, o modo das cargas Q1 e Q2 e a distância D entre elas, a distância que separa uma da outra. Essa relação a gente chamou de lei de Coulomb. E ele diz o seguinte: a intensidade da força de interação entre duas, como eu disse lá atrás, duas cargas pontiformes de tamanho, dimensão desprezível, é diretamente proporcional ao produto do módulo dessas cargas. Produto é o quê? Multiplicação dos módulos das cargas. Quando ele coloca módulos, ele quer que você pense o seguinte: é o produto dos valores das cargas. Independente do sinal, se é positivo e negativo, se é duas negativas, se é duas positivas, não faz diferença. A força é diretamente proporcional à multiplicação desses módulos. Esses dois tracinhos lembram para vocês em matemática a função modular, né? Módulo de uma grandeza. O que é módulo? É valor absoluto, é valor sem sinal. Então, ele é proporcional a esse produto. Isso indica, quanto maior for o produto, maior vai ser a força de interação entre elas. E, inversamente, aí inverso vira uma fração, proporcional ao quadrado da distância que separa. Quadrado da distância é D ao quadrado. É inversamente proporcional a esse quadrado de distância. Então, quanto maior a distância, menor é a força de interação. Inversamente, a gente coloca em forma de fração. Força, o alfa simboliza proporção, né? A força é proporcional ao inverso da distância ao quadrado.
essa interação entre carga e distância que Coulomb provou. A interação de carga, eu acredito que não é nem difícil a gente pensar, né? Até porque se ela depende da interação das cargas, quanto maior for a interação dessas cargas, maior vai ser a força. E para a interação ser maior, as cargas têm que ser maiores. Agora, a distância, ele conseguiu chegar à conclusão de d ao quadrado usando uma barra de torção, que a gente chama aqui, né, que é um experimento que ele foi testando valores e mexendo com distância, até chegar no valor desse quadrado da distância. Mas a questão que ele obteve é que essa relação de proporção, seja ela direta ou inversamente, você pode transformar isso numa multiplicação ou divisão. Sempre que for diretamente, vira divisão. Sempre que for inversamente, vira uma multiplicação. E quando você transforma isso nessa multiplicação e divisão, você iguala esse resultado a uma constante. Então, ele chegou à conclusão que f vezes d ao quadrado seria uma constante, ou f sobre Q1 vezes Q2 também seria uma constante, né? Analisando a primeira proporção e a segunda. Se é uma constante nas duas, então a relação geral tem que dar um resultado constante. E aí ele percebeu o seguinte, que esse resultado ele poderia ser alterado se eu mudasse o meio onde eu estou testando essa interação. Meio que a gente fala é tipo assim, você está no vácuo, você está dentro d'água, você está num material, num óleo isolante, alguma coisa assim. A interação era diferente. Até porque se o meio for um meio que conduz muita energia, é possível que essas cargas troquem elétrons, né? Começa a ter raios de uma carga para outra. E isso não é ideal aqui. O ideal é que cada uma fique com a sua carga. Então, dependendo do meio, a interação pode ser diferente. A essa constante ele atribuiu o nome de constante eletrostática e deu a letra K para simbolizar a constante eletrostática. A constante eletrostática é uma característica do meio. Nós vamos trabalhar com praticamente uma única constante o tempo inteiro, mas podem ter outras. Aqui a gente praticamente não usa outra. Quando eu chego a essa conclusão e troco, né, a constante aqui, o CTE, né, o símbolo de constante, pela letra K, eu posso isolar a força, porque a ideia da matéria é falar sobre força elétrica. Ao isolar a força, eu vou ter a seguinte expressão para a força elétrica. K, que seria a constante, né, vezes Q1 vezes Q2, e o D passa dividindo sobre D ao quadrado. Essa é a nossa expressão para cálculo de força elétrica. K de constante, o próprio nome já diz, né, um valor único. Carga 1 e carga 2 são as cargas que vão interagir. Em módulo, não usa sinal para cálculo, então não tem sinal de força, é sempre valor absoluto, sobre D ao quadrado, né, a distância ao quadrado. Força, como em qualquer parte, é Newton, unidade. Carga é Coulomb. Distância, metro. Por esse motivo, como K trabalha com a força D ao quadrado, Q1 vezes Q2, a unidade de K é Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Newton da força, metro ao quadrado da distância ao quadrado, né? Metro ao quadrado é m ao quadrado, e Coulomb ao quadrado do Coulomb vezes Coulomb. Coulomb vezes Coulomb, Coulomb ao quadrado. Né? Essa é a unidade de K. E quanto vale o K? O K que nós vamos mais usar é o K do vácuo, porque o vácuo é um dos melhores isolantes, né? Então, estudar ele no vácuo, eu tenho melhor condição para trabalhar com essa interação. E ele vale 9 vezes 10 a nona. Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Esse é o valor do K que a gente vai usar. Ah, eu preciso gravar? Vocês vão usar tanto que acaba lembrando, mas não precisa. Cada exercício que você tiver que usar, ele aparece. A parte de força, né, a parte de conceito, é você lembrar, força é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? Aí, quando você faz a proporção, você chega a uma constante K. Tá? Essa é a interação elétrica para força. Daqui para lá, pessoal, botou valores, a gente passa a ter uma matemática. Né? Com potência, sem potência, a gente passa a ter uma matemática envolvida. Antes de fazer o exemplo, vamos colocar só uma observação para vocês aqui.
que eu gosto de trazer, quando eu fixar duas cargas iguais, eu posso alterar a força? Posso, desde que eu mude o quê? A distância que separa essas cargas. Então, como nós vimos, a distância é inversamente proporcional à força, ou a força é inversamente proporcional à distância. Só que não é simplesmente a distância, é a distância ao quadrado. Eu gosto de colocar essa observação porque às vezes acontece do aluno cair em algumas pegadinhas, né? Por exemplo, para uma distância d qualquer, a força eu disse que era F. As cargas Q1 e Q2 são iguais, vão ser sempre as mesmas. O que eu vou alterar é a distância. Se eu dobrar a distância que separa essas cargas, pela nossa ideia de interação, a força tem que diminuir. Mas diminuir quantas vezes? E aí é a hora que o aluno cai na pegadinha. Aí ele lembra, a distância é inversamente proporcional. Então, se a distância aumentou, a força diminui. Só que não diminui duas vezes. Por que não duas vezes? Porque é ao quadrado. E 2 ao quadrado vai dar 4. Então, a força fica 4 vezes menor. Se eu triplicar a distância, a força passa a ficar 9 vezes menor. Porque 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. Se eu aumentar 4 vezes, quanto que é 4 ao quadrado? É 16. Se eu aumentar 5 vezes, quanto que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5 dá 25. Então, eu tenho que lembrar que é distância ao quadrado. Tá? É inversamente. Isso acontece muito, de jogar algumas pegadinhas para forçar vocês a cair nessa ideia. Dobrou sobre 2, triplicou sobre 3, não. Lembra que é ao quadrado. É lógico, isso mantendo as cargas iguais. Se você mudar as cargas, não dá para aplicar essa interação, né? Dá até para dizer assim, a distância dobrou, a força caiu 4 vezes, mas se a carga muda, aí a força também vai mudar em função da carga. Mas o que eu gosto de mostrar para vocês aí é que quando você tenta colocar isso aqui num gráfico envolvendo força e deslocamento e distância, se eu marcar 2 pontos, por exemplo, os 2 primeiros, eu até consigo fazer uma reta. Mas a hora que eu marco o terceiro, quarto, quinto ponto, você vai ver que não dá mais para ligar esses pontos com a mesma reta. E aí você passa a ter uma hipérbole, que é esse gráfico que tem uma curva, né? Como se fosse um pedágio ou uma parábola. Como a distância D, a força era F. A distância dobrou, a força caiu 4 vezes. A distância triplicou, a força caiu 9. Quando eu traço o terceiro ponto, eu já não consigo ligar a mesma reta os 3 pontos. Aí eu tenho que fazer uma curva. E assim vai ser infinitamente. E outro detalhe do gráfico é que, é lógico que a gente não vai seguir esse critério e isso vai acabar na hora você aproximando de zero, mas pelo critério, quanto maior for a distância, menor a força. Mas ela não chega a zero. Ou seja, esse gráfico não vai tocar esse eixo D nunca. Né? Não vai tocar o D por quê? Porque a força não é zero. E também não vai tocar o F, porque se tocar o F, a distância é zero. Distância zero, você passa a ter elettrização por contato. As cargas trocam. Então não tem interação de força ainda. Só vai ter interação de força quando ela tiver uma pequena distância que separa uma da outra. E ela não vai ser zero aqui embaixo, porque por mais que a distância seja infinitamente grande, a força vai ser infinitamente pequena, próxima de zero, mas não é zero. Né? Mas a gente não vai ficar trabalhando com isso aí. E aí vamos para o nosso exemplo, para a gente trabalhar com a equação, trabalhar com potência, mostrar essas interações para vocês. Olha o exemplo que eu já coloquei para a gente trabalhar com a equação e a gente trabalhar com o resultante. Duas cargas pontiformes, Q1 de 10 a menos 6, ou 1 vezes 10 a menos 6, né? Não aparece 1, não precisa. E Q2, 4 vezes 10 a menos 6, Coulomb. Estão fixas nos pontos A e B. Né? Aqui poderia estar em microcoulomb, eu teria que transformar do jeito que está aqui. Né? Separados por uma distância de 30 centímetros. Eu tenho que usar metro, eu já vi lá na unidade. Onde o K é 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado, coulomb ao quadrado. Determine a intensidade da força elétrica de repulsão. Então, a ideia é mais ou menos essa. Ó. Eu tenho duas cargas, 1 e 2, nos pontos A e B, separadas por 30 centímetros, que é 0,3 metros, ou 0,30 metros. A1
interage com a 2 com uma força F de repulsão, a 2 interage com a 1 com a força F de repulsão. As forças são iguais. E sentidos opostos, mesma direção, aquele que são K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Lembrando que Q1 e Q2 é módulo. Aqui nem aparece, né, para a gente sinal, mas quando não aparece a gente considera que é positivo. Mas eu não preciso colocar, então, esses sinais aqui. Vamos trocar valores. 9 vezes 10 a nona para o K. 10 a menos 6 para o Q1. Se quiser colocar 1 vezes 10 menos 6, fica à vontade. E o Q2, 4 vezes 10 menos 6. Olha um detalhe que eu já destaco para vocês aqui. A distância é 0,3 ou 0,30, como queira. Para não colocar assim, eu preferi andar com a vírgula uma casa e colocar 3 vezes 10 menos 1. Se vocês já observam aqui, 3 vezes 10 menos 1 ao quadrado. Por que eu coloquei assim? Porque 3 ao quadrado vai dar 9. E aí eu vou poder simplificar com esse 9 aqui, ó. Muitas das vezes acontece isso. A distância ao quadrado vai poder trabalhar com alguém de cima. E aí facilita a nossa vida. Tanto que eu vou mostrar isso para vocês dessa forma. Estou repetindo 9 vezes 10 a nona. Multiplicando o 1 daqui vezes o 4, que dá 4. Repetindo a base, multiplicação de potência na mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Menos 6 mais menos 6 dá menos 12. Por que eu fiz isso? Porque eu elevei aqui o 3 ao quadrado para dar 9. 10 a menos 1 ao quadrado, repete o 10 e multiplica menos 1 vezes 2. Dá menos 2. E aí, olha só, eu vou multiplicar por 9 em cima e dividir por 9 embaixo. Então eu posso cortar. Então, quando vocês perceberem que os números de cima têm uma relação com o de baixo, tenta ajustar para ficar fácil. Porque aí até a calculadora nessa hora nem precisa ser usada. Até agora, para 3 ao quadrado, 1 vezes 4, para você fazer calculadora, não precisa. Aí eu vou multiplicar. Aqui é 1. Aqui virou 1. 1 vezes 4 dividido por 1 vai dar 4. Potências. Aqui eu multiplico, eu somo, depois eu divido e eu vou subtrair. Então eu repito a base e faço as contas. 9 mais menos 12 dá menos 3. Menos 3 menos 2 vai dar menos 1. Né? Porque menos 2 com menos 2 vai dar mais 2. Menos 3 mais 2, menos 1. Então, a resposta é 4 vezes 10 a menos 1 newton. Ou, se quiser escrever, 0,4 newton. 0,4 newton. Né? Essa é a resposta da letra A. Intensidade da força de repulsão. Aí até o detalhe, né? Já até destacou, é força de repulsão. Ele poderia perguntar para vocês qual é a intensidade da força e ela é de atração ou repulsão? E você ia definir atração e repulsão pelos sinais. O cálculo não precisa de usar sinais. Letra B. A intensidade da força elétrica resultante sobre uma terceira carga Q3. Então, ó, eu quero a resultante sobre Q3, colocada no ponto médio do segmento que une 1 e 2. Então, você tinha essa situação, você veio aqui e botou a carga no meio, o Q3 no meio. Então, 0,15 metros de distância para A, 0,15 metros de distância para B. Ele quer saber a resultante sobre Q3. Eu sei, eu já vi na letra A que a 1 e a 2 se interagem. Mas agora eu quero saber a interação das duas com Q3. E nós acabamos de ver que força é a interação de duas cargas. Então, vamos lá. Vamos interagir 1 com 3. Esquece a 2 por enquanto. A 1 sobre a 3... pelo sinal que está aqui, também a gente vai considerar que é positivo. Então, 1 em 3, atração ou repulsão? São sinais iguais, então eu vou ter repulsão. A força que a carga 1 faz na 3 é uma força de repulsão, ou seja, ela empurra a 3 para longe. Eu chamei isso de F1. A 3 também empurra 1 para longe, mas eu não vou nem destacar a força aqui, porque eu não quero saber força aqui, eu quero saber na 3. Agora eu vou esquecer a carga 1, e vou pensar que existe interação da 2 com a 3. Nós também vimos que a 2 é positiva, a 3 também é positiva, a interação delas também será de repulsão, afastamento. Então, a carga 2 repele a carga 3. Também teria um vetor aqui que eu não destaquei, porque eu não quero saber aqui. Aí você pode
pensar e ter a dúvida. Professor, por que o vetor 2 você fez maior que o 1? Como a distância é igual, que separa a 1 da 3 e a 2 da 3, então, pela distância, as forças tinham que ser iguais. Agora, a carga da 2 é maior que a carga da 1. Então, a carga da 2 consegue interagir com a 3 e gerar uma força maior. Por isso que eu já coloquei o vetor maior. E como são vetores, resultante vetorial, você sempre vai fazer a soma dos vetores. Mas a gente sabe que somar vetores não é igual somar algebricamente dois números. Eu tenho que analisar, além de valor, direção e sentido. E já dá para adiantar, como os vetores têm sentidos opostos, o ângulo de 180 graus entre eles, a resultante vai acabar sendo a diferença dos vetores, ou a diferença dos valores entre F2 e F1. Mas vamos lá para o cálculo, então, dessas duas forças. O que é a força F1? É a interação da carga 1 com a carga 3. Então, eu vou colocar K, Q1, Q3, D ao quadrado. Vamos substituir os valores. 9 vezes 10 a nona é o K. 1 vezes 10 menos 6, ou só 10 menos 6 é o Q1. 2 vezes 10 menos 6 é o Q3. Aí o Q2? Bom, o Q2 não entra nessa interação. Distância 0,15, eu coloquei 15 vezes 10 menos 2. Eu prefiro trabalhar com potência do que com número com vírgula. Aí é critério de cada um. Ao quadrado. Vou multiplicar em cima e dividir por esse quadrado aqui embaixo. Mas multiplicando em cima vai ter 9 vezes 1 vezes 2. Deu 18. Vezes 10 é menos 3, por quê? 9 mais menos 6 mais menos 6. Então 9 menos 6 dá 3, 3 menos 6 dá menos 3. 15 ao quadrado dá 225, repete o 10 e multiplica. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. E agora você divide. 18 vezes 10 menos 3 por 225 vezes 10 menos 4, que vai dar 0,8 newton. É dividindo um pelo outro, dá 0,8 newton. Essa é a interação da 1 com a 3. Agora eu vou calcular a interação da 2 com a 3. Vocês vão ver que vai trocar aqui só o Q1. Ó. Sai o Q1 entre o Q2. Os valores vão ficar diferentes, porque o Q2 é diferente. A parte de baixo, a distância é a mesma, então repita a distância. Ah, podia ser diferente? Podia ser diferente a distância. Mas aí ele não tinha falado para a gente ponto médio, né? Ele colocaria outro ponto para a gente colocar em questão. Multiplica em cima e divide pelo quadrado embaixo aqui. A multiplicação de cima agora dá 72, vezes 10 menos 3, porque ó, as potências são todas iguais, então é só repetir. Embaixo também é tudo igual. Divide a parte de cima pela de baixo, que vai dar 3,2. Então já era esperado que a força 2 era maior que a 1. 3,2 e 0,8. Resultante, como estão em sentidos opostos, a gente faz uma subtração dos valores. Os vetores mostraram para mim que a resultante vai ser encontrada, vai ser obtida pela subtração desses valores. Eu adoto o seguinte critério. Como eu não sigo essa ideia de direita e esquerda, positivo e negativo, para esse sistema, eu prefiro não fazer isso. Eu posso até colocar na resposta depois para onde vai. Eu adoto sempre o critério maior menos menor. Então, eu vou fazer F2 menos F1. E vai ficar 3,2 menos 0,8, que dá 2,4. Você pode até colocar assim, a força resultante é 2,4 newton horizontal para a esquerda. Ou seja, a carga Q3 ela vai ser jogada para a esquerda. Por quê? Porque a força 2 é maior que a força 1. Então, ela vai ser deslocada para a esquerda. Só que acontece o seguinte, à medida que ela vai para a esquerda, ela aumenta a distância para a carga 2 e diminui a distância para a carga 1. Ou seja, o F2 diminui de valor e o F1 sobe, a ponto deles poderem ficar iguais. E quando eles ficam iguais, acontece o que a letra C pergunta. A posição em que Q3 deve ser colocada para ficar em equilíbrio sob a ação das forças elétricas somente. Então, nesse sistema aqui, onde eu vou colocar aquela carga Q3 para ela ficar em equilíbrio? Nós já vimos que entre as cargas vão ter vetores em sentidos opostos. Vetores em sentidos opostos. Né? E aí, entre as cargas é possível ter equilíbrio. Se eu colocar aqui o Q3,
tanto o Q1 quanto o Q2 vai empurrar para a direita, porque é repulsão. O Q1 vai repelir, o Q2 vai repelir, então ele vai para a direita. Ele não pode ficar em equilíbrio aqui. Se eu colocar o Q3 aqui, ele também vai para a esquerda agora, porque o Q1 empurra ele para a esquerda, o Q2 empurra ele para a esquerda. O único ponto possível é entre as cargas. E como a gente já viu, no meio, o Q2 ganha, porque o Q2 é maior. Se eu colocar mais perto de Q2, aí que ele vai ganhar mais ainda. Então eu tenho que colocar ele mais perto de Q1. Eu tenho que jogar ele um pouquinho para a esquerda. Nesse ponto, talvez ele fique em equilíbrio. E a pergunta é, que distância é essa para que ele possa equilibrar? Por quê? Porque o Q1 sobre o Q3 vai gerar uma força de repulsão de novo. O Q2 sobre o Q3 vai gerar uma força de repulsão. Só que agora, como as distâncias não são iguais, a força F2 pode ser igual a F1, né? Uma vez que está mais perto do 1 do que do 2. E para ter equilíbrio, essas forças precisam ser iguais. F1 igual a F2. Eu chamei de X a primeira distância, né, que separa 1 da 3. E a segunda, se a distância toda era 0,3, então vai ficar 0,3 menos X. Vamos lá, então. Força 1, a gente já viu que é Q1, K, Q1, Q3 sobre D ao quadrado. Força 2, K, Q2, Q3, D ao quadrado. O K que eu estou usando de um lado é o mesmo que eu estou usando do outro. A carga 3 que eu estou usando do lado é a mesma que eu estou usando do outro. Sobra, então, Q1 sobre D ao quadrado é igual a Q2 sobre D ao quadrado. Colocando valores, o Q1, 1 vezes 10 menos 6, sobre X ao quadrado, que é essa distância aqui. O Q2, 4 vezes 10 menos 6, sobre 0,3 menos X ao quadrado, que é a distância que separa 3 de 2. Aqui também dá para a gente perceber o seguinte, tem 10 menos 6 dos dois lados. Também dá para eliminar para facilitar a minha vida. Sobra essa expressão. 1 sobre x ao quadrado é igual a 4 sobre 0,3 menos x ao quadrado. Pessoal, aqui na matemática e na física, em qualquer lugar, eu teria que fazer produtos notáveis. Né? Quadrado do primeiro, menos 12 do primeiro vezes do segundo, mais o quadrado do segundo. Depois multiplicar cruzado, montar uma equação de segundo grau e chegar num valor para esse x, possivelmente duas raízes. Só que aqui, já para adiantar, se uma raiz for negativa, ela não me serve. Então, ela só serve se for positiva. Para isso, o que a gente pode fazer aqui? Como eu tenho quadrado no primeiro membro e tenho quadrado no segundo membro, e é uma igualdade, se eu fizer de um lado da igualdade a mesma coisa que eu fizer do outro, a igualdade se mantém. Então, eu posso fazer uma raiz quadrada. Isso a gente faz em matemática, tipo, x ao quadrado é igual a 4. X é igual a mais ou menos raiz de 4. Não é assim que a gente faz? Para não ter que fazer delta, montar Bhaskara, né? A gente faz isso. Aí a raiz lá do x seria mais 2 ou menos 2. Só que se fosse aqui, o menos 2 eu ia riscar, só ia servir o mais 2. Então, eu posso já ganhar esse passo à frente. Aí eu faço raiz do primeiro membro, raiz do segundo. A igualdade se mantém. Raiz de 1 é 1, de x ao quadrado é x. Raiz de 4 é 2, e de 0,3 menos x ao quadrado é 0,3 menos x. É igual se fosse um x sozinho aqui, essa expressão. Então eu vou fazer isso aqui, ó. 1 sobre x é igual a 2 sobre 0,3 menos x. Multiplico cruzado agora, aí sim eu vou ter uma equação de primeiro grau, que é muito mais fácil de resolver. 2x é igual a 0,3 menos x. Isolo o x, vai dar 3x igual a 0,3. A resposta, então, é 0,1 metro. Aí eu fiz questão de colocar ou 10 centímetros, né, tanto faz, 0,1 ou 10 centímetros, dA. Então, ele está a 10 centímetros da esfera A à direita. À direita de A. Você pode colocar 10 centímetros de A entre as cargas 1 e 2. Entre os pontos A e B. Né? Porque, de repente, você coloca 10 centímetros de A, o cara acha que é a esquerda de A. Mas a esquerda a gente já viu que não equilibra. Só vai equilibrar se for a direita. Beleza? Essa é a pergunta da letra C. A gente trabalha também com resultante, só que aqui, resultante zero, porque quando ele fala equilíbrio, né? Então, eu já mostrei no exemplo força resultante, que vocês não tem que fazer. Então, esses desenhos de vetores têm que ser feitos. E lembra sempre o seguinte, se você vai fazer sobre a carga 3, faz os vetores na carga 3.
Não precisa fazer o vetor na carga 2 nem na 1. Ah, ele quer saber também a resultante na 2. Agora você vai fazer os vetores na 2, então. E não mais na 3 e nem na 1. Beleza, pessoal? Aqui a gente encerra essa parte. Oi, pode falar? Eu tenho só uma dúvida. Que, tipo, logo no início, você já tinha colocado o Q3 mais perto do 1. Só que eu não acompanhei direito o motivo disso. É porque a carga 1, nós vimos na letra B que ela é menor. Você lembra da letra B? E aí, ela vai gerar uma força menor se a carga 3 estivesse no meio. Foi o que a gente observou na letra B. Como eu descobri que o ponto de equilíbrio, possível equilíbrio, está entre as cargas 1 e 2, por que eu direcionei para perto da 1? Porque como ela tem uma carga menor, que é 1 vezes 10 menos 6 em relação a 4 vezes 10 menos 6 de 2, para compensar a carga menor, a gente diminui a distância. Lembra que o produto das cargas é diretamente proporcional à força, mas a distância é inverso. Então, se eu diminuo a distância, eu consigo aumentar a força, porque eu sei que a carga 1 é menor que a 2. Então, para compensar, a carga 3 ela tem que ficar mais perto da 1 do que da 2. Isso em qualquer situação de equilíbrio que você descubra que o equilíbrio é entre. Quando o equilíbrio é fora, também eu tenho que pensar por aí. Mas quando é fora, aí já qualquer lugar que você colocar aqui independe, né? Porque já vai estar mais perto. Se o equilíbrio fosse aqui do lado direito de Q2, ele já estaria mais perto de Q2 do que de Q1. Se fosse à esquerda de Q1, já estaria mais perto de Q1 do que de Q2. Mas como é no meio, eu posso direcionar. Ah, eu poderia colocar no meio? Poderia, mas aí você ia chamar de X e 0,3 menos X do mesmo jeito. Você não podia colocar a mesma distância, porque você não ia conseguir equilíbrio nunca. Entendeu? Entendi, professor. Valeu. Então tá jóia. Pessoal,